Quando a gente não sabe o que fazer, a gente aprende. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do meu canal. Antes de começar, eu gostaria de repetir aquilo que eu coloquei na vinheta, que diz o seguinte: se você não sabe o que fazer, aprenda. Pessoal, isso é algo que vocês têm que levar para a vida de vocês, seja no estudo ou seja lá no que for. Não façam como eu. Eu cometi um erro muito grande na época que eu estudava para o concurso da Polícia Militar. Eu tinha vergonha de perguntar. Eu acho que eu tinha medo do professor, eu não sei o que é que eu tinha, mas eu não conseguia tirar as minhas dúvidas. Então, com isso, eu perdi bastante tempo. Então, assim, se você não sabe de algo, você tem a humildade para procurar uma pessoa que possa lhe ajudar e pergunte a ela, sane todas as suas dúvidas. Eu sou uma pessoa que naquilo que eu puder lhe ajudar, você pode estar entrando em contato comigo através do direct do Instagram. O Instagram do projeto eu vou deixar aqui para vocês seguirem, tá? Então, qualquer dúvida pode ir lá me perguntar, não tenham vergonha. Como eu já disse, não cometam o mesmo erro que eu cometi lá atrás. Então, assim, no primeiro vídeo, na primeira aula, a gente fez uma introdução do Código Disciplinar, onde a gente viu mais ou menos até o artigo 3º, e hoje a gente vai trabalhar a partir do artigo 4º. O artigo 4º, ele fala da antiguidade entre os militares. Pessoal, essa antiguidade, ela ocorre em um mesmo posto ou em uma mesma graduação. O posto, como vocês sabem, é a designação dos oficiais e a graduação é a designação dos praças. Isso aí já foi explicado na primeira aula e é algo bem simples que todos vocês já devem saber. Então, o artigo 4º, ele vai dizer o seguinte: a antiguidade entre os militares do Estado, em igualdade de posto ou graduação, será definida sucessivamente pelas seguintes condições. Pessoal, antes de dizer para vocês quais são essas condições, eu quero que vocês saibam que elas são 5 e que a ordem que elas são trazidas no Código Disciplinar são muito importantes, porque tem que ser respeitada essa ordem. A ordem é o critério para definir a antiguidade entre um militar de um mesmo posto ou graduação, tá certo? Eu vou ler para vocês quais são elas. A primeira, data da última promoção. A segunda, prevalência sucessiva dos graus hierárquicos anteriores. A terceira, classificação no curso de formação ou habilitação. A quarta, data da nomeação ou admissão. E, por fim, a quinta é a maioridade. Gente, eu tenho uma dica para vocês memorizarem esses critérios de maneira mais simples, onde vocês podem estar anotando aí ao lado da apostila de vocês. Inclusive, para quem está me assistindo e não tem acesso ao material de legislação da Polícia Militar do Estado do Ceará, eu estou deixando aqui na descrição do vídeo todo o conteúdo do Código Disciplinar, que você pode estar acompanhando ao mesmo tempo que está vendo essa aula. A dica que eu quero dar para vocês hoje é da pré-cladama. Da pré-cladama. Thalita, o que é isso? Gente, as sílabas dessa palavra estão diretamente ligadas ao que o artigo 4º traz em seus incisos. Se você observar, cada sílaba significa a inicial de cada critério. Então, utilizando essa dica, você com certeza vai acertar com mais facilidade as questões que você vem a estar fazendo, bem como vai te lembrar, buscar na memória quais são realmente os critérios. Vamos agora para o artigo 5º. O artigo 5º, ele vai falar: precedência funcional ocorrerá quando, em igualdade de posto ou graduação também, lembrem que a precedência ela é um pouco parecida
com a antiguidade, porque ela também vai ser em igualdade de posto ou graduação. Mas aí ela traz uma outra situação, que é quando um militar, tanto faz ser oficial ou praça, ocupar cargo ou função que lhe atribua superioridade funcional aos integrantes do órgão ou serviço que dirige, comanda ou chefia. Nesse momento eu vou abrir um parênteses para explicar uma situação na prática, como é que isso aqui acontece para vocês. Por exemplo, em um batalhão que eu trabalhava, existiam 2 oficiais, todos 2 eram do posto de major. Porém, um era mais antigo e um era mais moderno. Pela lógica, o mais antigo, ele deveria assumir o comando da unidade que eu pertencia. Porém, foi ao contrário. Quem assumiu o comando foi o mais moderno. Então, por razão do mais moderno estar no comando e o mais antigo estar no subcomando, por mais que ele fosse mais antigo, por mais que ele tivesse um maior tempo de serviço, ele se encontrava numa situação inferior àquele mais moderno. Por quê? Porque a função que o mais moderno estava realizando, que era a de comandante, estava superior a ele. Então, na prática, é assim que acontece, tá certo? Essa questão de precedência funcional. Lá no Estatuto dos Militares Estaduais, a gente vai ver que existem outros tipos de precedência que eu não vou falar hoje e vou deixar para quando a gente estiver vendo o Estatuto. E a gente vai agora para o artigo 6º, que vai falar da deontologia militar e estadual. Pessoal, a deontologia nada mais é do que a conduta adequada e ética que o militar ele tem que seguir. Nós, pessoal, militares e vocês, futuros militares, somos a linha de frente do Estado, né? A gente representa o Estado, então a nossa postura diante da sociedade, ela tem que ser totalmente íntegra, totalmente ética. Nós temos que ter excelentes condutas. O código, ele vai trazer alguns deveres e vai orientar quais são as condutas que a gente deve obedecer para que não percamos essa conduta adequada. Então vamos lá para a letra da lei. O artigo 6º diz assim: a deontologia militar estadual é constituída pelos valores e deveres éticos traduzidos em normas de conduta que se impõem para que o exercício da profissão do militar estadual atinja plenamente os ideais de realização do bem comum, mediante, e a gente vai tratar disso já já. Antes eu gostaria de falar para você que você preste atenção em algumas palavras-chave e use sempre o marca-texto para estar grifando essas palavras, destacando essas palavras, que elas vão ser muito importantes você fixar e não esquecer. Por exemplo, quando o artigo 6º fala que a deontologia, ela vai elencar algumas coisas para que a profissão do militar estadual atinja plenamente os ideais de realização do bem comum, pessoal. A prova, ela pode trocar esse bem comum pelo bem pessoal, né? E aí estaria errado, porque nós temos que estar atentos às nossas condutas, o que a gente vai fazer, principalmente quando está em serviço, mas que não estamos isentos de que quando estamos na nossa folga devemos ter essa conduta adequada, mas devemos prestar atenção a deixar os nossos interesses pessoais de lado e priorizar o bem comum, já que estamos ali para servir a sociedade como uma figura do Estado. Então, vamos para os incisos que dizem:
Relativamente aos policiais militares, a preservação da ordem pública e a garantia dos poderes constituídos. E aí já os bombeiros militares destina-se à proteção da pessoa, visando sua incolumidade em situações de risco, infortúnio ou de calamidade. Então, pessoal, é muito importante vocês saberem diferenciar aqui na deontologia qual é a responsabilidade da polícia militar e qual é a responsabilidade do bombeiro militar. E no parágrafo 1º vai dizer: aplica aos componentes das corporações militares independentemente de posto ou graduação. A deontologia reúne princípios e valores úteis e lógicos a valores espirituais superiores destinados a elevar a profissão do militar estadual à condição de missão. Então é isso, pessoal. A deontologia militar, ela vem pra gente como uma forma de missão. Essa é a missão do policial militar e essa é a missão do bombeiro militar, né? Cada um vai ter a sua missão. No artigo 7º, a gente vai ver que os valores fundamentais determinantes da moral militar estadual são os seguintes. Aqui eu também tenho uma dica para dar para vocês, eu vou escrever ela aqui para vocês anotarem aí ao lado do artigo na apostila de vocês ou em qualquer canto que vocês queiram anotar. A dica é HC3DP2LV. Pessoal, essa sequência vai te ajudar a lembrar quais são os valores fundamentais que o Código Disciplinar traz, certo? A gente vai aqui falar do patriotismo, o civismo, a hierarquia, a disciplina, o profissionalismo, a lealdade, a constância, a verdade real, a honra, a dignidade humana, a honestidade e a coragem. Então, se você parar para observar, essa siglazinha que eu te dei, juntamente com os numerais, vão estar totalmente relacionados a esses valores fundamentais, né? Onde H, né, vai trazer a hierarquia, a honra e a honestidade. Por isso que ele vem com um 3zinho do lado, para vocês saberem que são 3 vezes que se repete valor fundamental que inicia com a letra H e assim sucessivamente nas outras letras, tá certo? A gente vai ver agora os deveres éticos. Os deveres éticos, pessoal, são muitos, tá? Então, eu aconselho que vocês façam uma leitura bem minuciosa, tá? Minuciosa e repetitiva, porque eu acredito muito na aprendizagem. Dessa forma, foi assim que eu fiz para aprender. Eu li repetidas vezes a apostila, eu estipulava durante uma semana quantas vezes eu tinha que ler a apostila. Eu tinha que ler a apostila 2 vezes, ela completa durante a semana, então eu estipulava as páginas que eu tinha que ler por dia como meta e aí eu ia lendo. E foi assim que eu fui fixando a legislação da Polícia Militar na minha cabeça, com auxílio das questões que também eu considero que são muito importantes. A gente vai ler aqui o caput do artigo, mas os incisos eu vou deixar para você ler com calma, tá certo? Eles são bem simples, de fácil compreensão, então não tenho que eu explicar para vocês. O artigo 8º diz o seguinte: os deveres éticos emanados dos valores militares estaduais e que conduzem a atividade profissional sob o signo da retidão moral são os seguintes. Então vocês vão ler. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curte, comenta e compartilha com um amigo ou amiga que também está estudando para o concurso da Polícia Militar. Mais uma vez eu me coloco à disposição de vocês através do Instagram ou aqui do YouTube, por onde você preferir. Eu particularmente prefiro as mensagens no Instagram, que eu consigo dar uma atenção maior. No YouTube não é sempre que eu consigo dar essa atenção. Então, fiquem com Deus, estudem, não se entristeçam.
Por mais que eu saiba que tem dias que são mais difíceis que os outros, tentem permanecer no foco. Se tem um dia que você está muito cansado, saiba reconhecer o seu limite, saiba parar para poder esvaziar um pouco a mente, fazer alguma outra coisa que você goste, mas deixe o estudo de lado, saiba respeitar o seu limite, sabe? No outro dia você volta com tudo, volta com foco total. E eu tenho certeza que se você fizer o certo todo dia, no final, quando chegar na sua prova, você vai se sair bem, não tem segredo. Você vai conseguir a sua aprovação. Só não se engane, entendeu? Não engane você, não engane a sua família, porque você só vai estar perdendo tempo. Estude, pessoal, estude. No final vai valer muito a pena.